e que a paz de Deus, ela venha habitar na sala da tua casa, que a paz de Deus venha habitar aonde está a sua família, que a paz de Deus venha habitar dentro da congregação. Então o reino de Salomão foi um reino pacífico, aonde Salomão, ele escreveu muitos provérbios, aonde Salomão escreveu muitos cânticos, aonde Salomão, ele foi um homem com uma sabedoria tão extrema, que escreveu o livro de conselhos práticos, como o livro de provérbios e como o livro de Eclesiastes, a qual Salomão escreveu a carta de amor, a qual ele era apaixonado por uma mulher negra, por nome de Sulamita, a qual ela batendo na porta e ela se esvaindo. Mas nesta noite, Jesus não está batendo na porta e Jesus não está do lado de fora, Jesus está do lado de dentro, já bateu na nossa porta, já entrou dentro do nosso coração e já está ceando nesta noite com a minha vida e com a tua vida, a qual o nome de Salomão e as suas referências bíblicas, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, se faz menção no Antigo Testamento, irmã Rosana, 300 vezes sobre o nome de Salomão, e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento se faz menção sobre o nome de Salomão, a qual, havendo Salomão, dentro desse texto bíblico, a qual nós acabamos de ler, que é o capítulo de número 7, terminado a casa do Senhor e terminado a casa do rei, o Senhor apareceu pela segunda vez a Salomão. Mas o que me chama a minha atenção é que a casa do rei demorou 13 anos para se construir, e a casa do Senhor demorou 7 anos para dar o término. E quando se deu o término da casa do Senhor, o Senhor respondeu com fogo, a qual os sinais da sua aprovação. O Senhor respondeu com graça, a qual os sacerdotes que estavam dentro do templo, eles não se continham em pé, de reverência e se dobrando diante da glória do Senhor, porque quando a glória do Senhor se manifesta na congregação, não existe meninice, não existe artista, não existe popstar, mas existe reverência diante do Deus que fez os céus e a terra. Quando a glória do Senhor se manifesta dentro da congregação, nós sentimos algo diferente dentro do nosso coração. As lágrimas começam a descer dos nossos olhos, o nosso coração começa a arder, o nosso coração começa a bater mais forte, e nós dizemos: Papai do céu está falando conosco aqui nesta noite. E nesta noite, você que entrou aqui neste culto de doutrina e que se encontra na sala da tua casa, no teu tablet, no teu Android, ou no teu serviço, ou em transição da tua casa para o teu serviço, ou do teu serviço para a tua casa, Deus tem uma palavra para o teu coração, e a temática nesta noite será essa: 4 coisas que todo servo e serva de Deus deve fazer. Perceba comigo que antes do versículo de número 14, pastor Marco Antônio Lopes, a Bíblia Sagrada vem dizendo: se eu cerrar o céu, e se não houver chuva, e eu enviar gafanhoto e peste, mas se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar, e se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. É aqui que eu começo a entender que Deus tem palavra de cura, e Deus tem palavra de libertação nesta noite, para com a minha vida e para com a tua vida. E é aqui que eu quero começar a pregar, baseado no versículo de número 14, e falar sobre 4 coisas que todo servo e serva de Deus deve fazer. Perceba bem que o versículo de número 14 nos mostra: a primeira coisa que todo servo e serva de Deus deve fazer é se humilhar. A segunda coisa, baseado em 2 Crônicas, capítulo de número 7,
e o versículo de número 14, que todo servo e serva de Deus deve fazer é orar. A terceira coisa que todo servo e serva de Deus deve fazer, baseado em 2 Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo de número 14, é buscar. E a quarta coisa que todo servo e serva de Deus deve fazer, baseado em 2 Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo de número 14, é se converter. E é aqui que eu quero discorrer e esmiuçar este texto bíblico e falar de pessoas que se humilharam, falar de pessoas que oraram, falar de pessoas que buscaram, falar de pessoas que se converteram dentro da Bíblia Sagrada. A primeira coisa que todo servo e serva de Deus deve fazer é se humilhar. Mas, irmão Daniel, o que significa a palavra humilhar na língua portuguesa aplicada? A palavra humilhar significa tornar mais humilde. A palavra humilhar significa se rebaixar. A palavra humilhar, segundo o apóstolo Paulo aos Filipenses, é considerar o seu próximo superior a si mesmo. Me explica, irmão Daniel, para que eu venha entender. Prega mais do que eu, ensina melhor do que eu, dá glória a Deus melhor do que eu, faz melhor do que eu, louva melhor do que eu, prega melhor do que eu, faz tudo melhor do que eu. E o próprio João Batista, que era o maior profeta, nascido de mulher, ele nos traz esse exemplo: comprai que nós diminuamos e que ele cresça. Eu vou repetir para você entender, porque já valiam glória a Deus. Comprai que eu diminua e que ele cresça. No entanto, a Bíblia Sagrada, ela vem dizendo em Deuteronômio, capítulo de número 7, e o versículo de número 3, e te humilhou, e te deixou ter fome, mas te sustentou com maná que tu não conhecia, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse texto bíblico, Satanás se referiu, ou seja, a Jesus, tentando Jesus na cobiça dos olhos, a qual Jesus, vencendo a tentação, ele disse desta maneira: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que é pregada a rema aqui nesta noite, ela vai entrar dentro do teu coração, porque você passou algum tempo dentro do barquinho, e você foi pescar e não alcançou nada, e talvez você entrou aqui nesta noite triste, cabisbaixo, mas Jesus vai entrar no teu barco, vai afastar um pouco para a terra, e vai dizer: você não pode ser fanático, e você não pode ser muito crítico, você tem que ser moderado, você tem que ouvir a palavra, você tem que dar glória a Deus, você tem que estar espiritual. Então Pedro volta agora, e quem sabe Pedro pensou desta maneira: eu acho que eu não vou levar nada para a minha família, porque Pedro era casado, esqueceu de falar que Jesus entrou dentro da casa da sogra de Pedro, e curou a sogra de Pedro, e ela levantou e ela serviu. Agora Jesus disse: empresta para mim o teu barco, e o meu e o teu barco já é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, entrando dentro daquele barco, ele afastou mais um pouco para longe da terra, e ele ia ensinando, e Jesus, ele não pregava, os discípulos do Senhor não gritavam, os discípulos do Senhor não pregavam, os apóstolos não pregavam, os apóstolos ensinavam, porque Jesus disse desta maneira: aprendei de mim, que eu sou humilde, e alcançarei descansos para a vossa alma. Então Jesus, ele lecionava. Então imagina, irmã Rosana, um homem que prega manso e humilde, e o vai arder no coração do povo, e as lágrimas vai descendo, como os discípulos no caminho de Emaú. Ele vai conversando, e quem sabe eles diziam: o que está acontecendo comigo? O nosso coração não ardia quando esse homem falava conosco? É porque a palavra é diferente.
Há uma diferença entre Satanás citando a palavra e entre Jesus citando a palavra, porque de conhecer a Bíblia, até Satanás conhece, mas a diferença é que Jesus foi batizado, e tendo Jesus orado, o céu se abriu, e Jesus foi cheio do Espírito Santo. O que vale na vida do homem é a unção do Espírito Santo. O que vale na vida do homem é a obediência diante da palavra de Deus. O que vale na vida do homem é ele ter compromisso com a palavra, andar com a palavra, viver a palavra, se alimentar da palavra e ter a palavra como regra de fé na tauba do teu coração. Então Jesus termina o seu ensinamento e olha para Pedro e diz: voltai ao alto mar e lançai a rede. Se fosse eu e você, eu também faria da mesma maneira. É que eu passei a noite toda. Você não entendeu que eu sou pescador? Eu sei aonde está o cardume, eu sei aonde está o martelo, eu sei aonde está o pintado, eu sei aonde está a carpa, eu sei aonde está qualquer tipo de peixe. Pedro conhecia tudo, mas quem estava no barco de Pedro é aquele que conhece de maré, é aquele que criou o peixe, é aquele que criou o mundo, é aquele que criou a minha vida e a tua vida. E ele está dizendo: voltai ao alto mar e lançai a rede. E segundo a orientação da palavra de Jesus Cristo, Pedro voltou ao alto mar, ele lançou a rede e o barco quase ia a pique, que ele começou a abençoar os outros pescadores. Eu já abro uma lacuna aqui para te dizer que Deus vai te abençoar, e o seu irmão que está do lado também vai ser abençoado. E eu vou além ainda, porque eu tenho a mente de Cristo. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil, os crentes vão dizimar mais, os crentes vão ofertar mais, os crentes vão cultuar mais, os crentes vão amar mais, os crentes vão evangelizar mais, os crentes vão dar mais glória a Deus, porque Deus está permitindo esta pandemia para juntar o povo e dizer que é Ele que está no controle e que é Ele que está no comando de todas as coisas. Deus permitiu esta pandemia porque não caem uns pintainhos por terra, segundo Mateus capítulo de número 10 e o versículo de número 29, não caem uns pintainhos por terra se Deus não permitir. Então eu começo a entender aqui, igreja do Senhor, que os pintainhos faz parte da natureza, e tem aqueles que são muito estudados, que as irmãs simples dizem: não cai uma folha de uma árvore por terra, se Deus não permitir. Aí eles criticam e diz: não está escrito na Bíblia, mas está escrito no Alcorão. Mas se os pintainhos faz parte da natureza, na natureza tem árvore, na natureza tem toda espécie de animal, na natureza tem folha, então não cai nenhuma folha de uma árvore por terra, se Deus não permitir. Deus está no controle da situação, Deus está no controle da tua vida. Deus permitiu esta pandemia para mandar uma mensagem para o rico: o seu dinheiro não vale nada. Deus permitiu esta pandemia para mostrar uma mensagem para a igreja: eu quero mais oração, eu quero mais evangelização, eu quero mais compromisso. E é isso que a igreja está fazendo. Está mais família, está mais unido, está mais de um só partir do pão, está mais de um só compromisso, de um só comunhão, estar orando, está buscando. E é isso que eu e você estamos fazendo nesta noite. E nesta noite a palavra de Deus vem para a tua alma e te diz: não vai faltar nada no teu barquinho, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Isaías capítulo de número 53 e o versículo de número 7: e foi humilhado e não abriu a sua boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro. A Bíblia Sagrada diz em Daniel capítulo de número 10, versículo de número 12: desde o primeiro dia Daniel
que aplicaste primeiro o teu coração a humilhar-te perante o teu Deus. Sem aplicação e sem humilhação, Deus não ouve a oração. São ouvidas as tuas orações. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo de número 18 e o versículo de número 4: portanto, aquele que a si mesmo se humilhar como uma destas crianças, será o maior no reino de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo de número 23, versículo de número 12: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então eu começo a entender aqui que Deus tem exaltação para com a minha vida e para com a tua vida nesta noite. A Bíblia Sagrada diz em Tiago capítulo de número 4 e o versículo de número 10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro capítulo de número 5 e o versículo de número 6, um conselho prático aos jovens, para revestir-vos de toda a humildade, para que ao seu tempo Deus vos exaltará. Então Deus tem um tempo para exaltar a minha vida e a tua vida. É por isso que Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, ele diz: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de se humilhar, há tempo de cantar, há tempo de chorar, há um tempo determinado para todo propósito debaixo da terra. Mas uma coisa linda, irmãs do círculo de oração, é que Salomão vem dizendo: floriu as flores e o tempo de cantar já está chegando sobre a minha vida e sobre a tua vida. A segunda coisa que todo servo e serva de Deus deve fazer, baseado em 2 Crônicas capítulo de número 7 e o versículo de número 14, é orar, a qual de uma forma mais simplista, a palavra orar significa falar com Deus, a qual de vez em quando eu e você não temos oração. De vez em quando eu e você vamos entrar na congregação e não vamos sentir vontade de dobrar o joelho. Não é porque estamos com preguiça, é porque só Deus sabe o vale que nós estamos passando. Mas quando Ezequiel andou pelo vale de osso seco, Deus disse: é para andar, não é para pisar, é para você rodear. E Deus perguntou: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Eu não sei de nada, eu não faço nada, eu não transformo ninguém, eu não curo ninguém. Tu, ó, sabe, ó Deus Jeová. E eu já recebo a autoridade do Deus de Israel para te dizer que Deus está fazendo um reboliço nesta noite, na minha vida e na tua vida. Reboliço na língua portuguesa aplicada, ela é bagunça. Reboliço dentro da Bíblia Sagrada é ajuntamento. Deus vai ajuntar esta igreja. Deus vai começar a encher mais do que Ele tem enchido esta igreja, a qual não vai comportar ninguém aqui. Eu não sei o que vai se fazer aqui, mas que a promessa de Deus é grande, ela é grande sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque depois de um momento difícil, vem um momento de vitória. O povo não está buscando mais, o povo não está congregando mais na época de Ageu, mas eu soprei sobre o vento, eu soprei sobre o mosto, eu soprei sobre o ovário, eu soprei sobre os animais, eu soprei sobre os homens, e assim o povo carregou madeira e não subiu um monte como doido no tempo da pandemia, mas subiu um monte para carregar madeira e edificar a casa do Senhor. E a voz do Senhor veio: eu tenho me agradado. Eita glória, já valiam glória a Deus. Eu tenho me agradado, e eu vou repetir de novo, porque quando Deus tem se agradado, é muito bom. E o texto vem dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ei, minha querida, ei, meu querido,
Ei, internauta, você que está passando um momento difícil, e você está passando mesmo, porque você não vai ficar nesse momento difícil, porque o crente não permanece em momento difícil, o crente passa pelo momento difícil, dando glória a Deus, e esse momento difícil vai passar sobre a minha vida e sobre a tua vida, a qual a Bíblia Sagrada, quando se refere sobre a segunda coisa que todo servo e serva de Deus deve fazer é orar. A Bíblia Sagrada diz em Isaías, capítulo de número 56, versículo de número 7, a minha casa será chamado a casa de oração. A Bíblia Sagrada diz em Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4, e eu estive jejuando, e eu estive orando perante o Deus dos céus. É mais ou menos assim. Neemias era um homem de confiança. Neemias chegava até o rei, e de conformidade Neemias chegava até o rei, Neemias não podia chegar triste, e quando Neemias chegou triste, o rei já diagnosticou o campo. Por que você está triste, Neemias? Porque aonde os meus pais moram, e a casa onde os meus pais moram, o muro está fendido, a casa está queimada, está tudo derribado, mas Deus vem nesse momento difícil, na minha vida e na tua vida, ou de máscara, ou com Covid-19, ou com peste, dizendo para mim, para você, os muros vai ser levantado, a casa vai ser levantada, vai ser restaurada. E Neemias disse, só eu e aquele que estava comigo sabia o que estava acontecendo. Deus vai tratar com irmãs aqui, Deus vai visitar irmãs e irmãos em sonhos aqui, Deus vai te visitar na madrugada, e o que Deus vai falar com você, não é para você abrir a boca para ninguém, é só para você guardar no teu coração. Deus vai mostrar para você quem é e quem não é de Deus. Deus vai te dar visão de raio-x, Deus vai distribuir dons espirituais, Deus vai te levantar para dirigir mocidade, Deus vai fazer você falar em línguas estranhas, Deus vai fazer você ser transformado, Deus vai alegrar o teu coração, Deus vai tirar essa tristeza, e está te dizendo nesta noite, diga ao fraco, eu sou forte, e você não é fraca, eu estou fraco, eu não consigo mais marchar, mas minha serva hoje desce força dos altos céus, sobre a tua vida, te reveste de poder, pega na tua mão e diz, continua entrando dentro do templo, porque você vai sorrir, você vai cantar, você vai andar, você vai se alegrar. É um momento difícil, a qual tem cálice, pastor Emerson, que a gente tem que tomar todo, tem cálice, irmã Rosana, que a gente tem que tomar todo, tem espinho na carne, Rafael, nos dias atuais, a qual nós oramos assim. Era melhor não ter essa prova, era melhor não ter esse espinho na carne, era melhor não ter essa provação, mas Deus vem com a tua graça e nos diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que Paulo disse, ninguém me inquiete por coisa alguma, porque evangelho é renúncia, evangelho não é show gospel, evangelho não é ser artista, evangelho não é ser popstar, evangelho não é fazer a casa de Deus de show, porque aqui a gente não faz. Evangelho é cruz, evangelho é renúncia, evangelho é sofrer, mas há uma recompensa para o meu e para o teu trabalho. Eu vou repetir de novo, para você dar um glória a Deus. Nada que você está passando é em vão, a recompensa para o meu trabalho e para o teu trabalho, diz o Senhor dos exércitos. Neemias diagnosticou a cidade. A Bíblia Sagrada diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6 e o versículo de número 4, os apóstolos não tinham tempo para o culto das mesas. E o que é o culto das mesas, irmão Daniel? O culto de assistência social,
Aqui a nossa igreja é unida. Aqui cada um usa Deus, e Deus usa de um jeitinho. Uns Deus usa para administrar, outros Deus usa para apacentar, outros Deus usa para pregar, outros Deus usa para lecionar, outros Deus usa para reger, outros Deus usa para louvar, outros Deus usa para ensinar, outros Deus usa para dar glória a Deus, e outros Deus usa para dar aleluia. Então aqui ninguém é maior que ninguém. O grande aqui é que nem o pastor Marco Antônio Lopes nos ensinou. Você pode, mais ou menos na minha expressão, trocar Ló por Jó, mas quem te usa é Deus. Você pode errar aqui, porque ninguém é doutor sabe tudo, barriga grande e perna fina. É errando e aprendendo. Você vai errando e Deus vai dizendo: é agora que o meu servo vai aprender mais. Porque tem gente que acha que já sabe demais. Tem gente que acha que já sobe para a cabeça. Tem gente que acha que ele já conhece demais. Mas meu Deus está dizendo: é tempo de você sentar e é tempo de você ouvir mais. Porque quando você sentar para ouvir, é aí que Deus vai se manifestar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu vindo agora de ônibus, eu entrei no ônibus, o motorista não deixou nem eu pagar a condução. E ele falando comigo: como é que você está? Eu disse: está tudo bem. E ele disse: como que você está na igreja? Eu disse: está tudo bem. Você está pregando? Eu falei: estou pregando. O meu pastor está me dando oportunidade. Você está orando? Eu estou orando. E como que você está lá? Eu falei: pela infinita misericórdia, eu obedecendo o pastor, eu fui levantado com o ministério do presbiterato solteiro, para a glória do nome de Jesus, porque para Deus nada é impossível. Mas quando tinha um chá de mulheres aqui, agora o negócio vai envergar aqui. Eu fiquei ali guardando os carros e orientando as irmãs: é para cá, é para lá, e o sol quente, e eu estava ali obedecendo, estava ali sofrendo no sol, e estava ali também guiando as irmãs. Posso guardar o carro aqui? Pode. Você cuida, jovem? Eu cuido. Aí a irmã Leia trouxe a palavra aqui, e quando a irmã trouxe a palavra aqui, eu não podia entrar, porque é chá de mulheres, e eu estava lá fora. E quando ela saiu, irmã Rosana, ela começou: irmãs do círculo de oração. É por isso que eu amo as irmãs do círculo de oração. Ela desceu o vidro, ela apontou o dedo para mim, e ela disse: não saia desta igreja, porque eu vou trazer um pastor para esta igreja. É o meu servo, e é o pastor Marco Antônio Lopes, e eu vou te levantar dentro desta congregação. E se cumpriu sobre a minha vida. E quando o pastor chegou aqui, ele disse a primeira coisa para mim: Daniel, chega de NSS e chega de ficar pregando para lá e para cá. Aí eu podia truncar e dizer aqui: eu não vou obedecer, mas a Bíblia Sagrada diz: obedecei os vossos pastores, que hão de dar conta da vossa alma no dia da redenção. Tem gente que não obedece o pastor. Tem gente que, se não obedecer pastor, ele não vai obedecer muito menos Jesus. É que nem na igreja de Coríntio: eu não gosto de Paulo, mas eu gosto de Cefa. Eu não gosto de Cefa, mas eu gosto de Apolo. E os piores que era de Cristo, andar para lá e para cá, era para estar no culto e estar na tua casa dando risada. Não estou falando dos bons que estão guardando o seu ente querido e preservando, mas eu estou falando de pessoas maquiavélicas, de pessoas ruins. Mas aquele que se humilhar, pode crer, meu irmão, que Deus tem uma exaltação sobre a tua vida. Olha o Rafael e a sua futura esposa, Deus já separou para a mocidade. Olha quantos irmãos estavam afastados por causa de pastores ignorantes, por causa de pastores que não têm preparo. E quando o pastor chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi andar em becos, foi andar em valados, foi andar em lugares desorganizados. E aqui nós estamos para adorar o nome do Deus que fez os céus e a terra. E assim que os apóstolos, ele nos orienta. Os diáconos cuidam da assistência social, mas percebam bem, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso é um ensinamento muito importante para mim. A palavra não está em primeiro lugar aqui, a oração está em primeiro lugar.
senão vai ficar berrando no microfone, senão vai suar que nem cuscuz no fogo, e vai parecer que 10 minutos é 1 hora porque não está lendo Bíblia. Mas graças a Deus, que Deus é na minha vida e na tua vida, para me dar a tua e a minha vitória, para a glória do nome de Jesus. A terceira coisa, e eu já encerro porque o meu tempo já acabou aqui, é muito gostoso, pastor, quando a palavra de Deus, irmã Rosana, e passa bem o tempo, e Deus ele te usa. Nós aqui, e eu quero concluir, porque hoje, graças a Deus, obrigado Jesus, eu e você já se humilhamos, eu e você nós já oramos, eu e você nós já buscamos e estamos orando, e eu e você já se convertemos. Agora a palavra é para você dar glória a Deus, porque Deus não vai te deixar sair daqui triste. A palavra de Deus para você é essa: depois que você se humilhou, como eu e você temos se humilhado, orado, buscado e se convertido, versículo de número 15, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesta igreja? Os meus ouvidos estão contemplando a tua oração, os meus olhos, quando você sai da tua casa para esta congregação, está te contemplando, desde o irmão Hélito sonoplasta, desde as irmãs do círculo de oração, desde a Cleo que já vai casar, desde o Renato, desde o pastor Emerson, desde o pastor Demerson, desde o pastor Marco Antônio Lopes, que Deus vai te exaltar, desde o pastor Fernando, desde o obreiro, desde todos os irmãos que aqui se encontram. Deus vai exaltar a sua vida, Nayara, e o nome de Deus vai ser glorificado. Os olhos de Deus estão neste lugar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Amém? Quantos podem dizer amém por esta boa palavra aos nossos corações? Deus abençoe nosso presbítero Daniel. Amanhã, irmãos, às 8 horas da manhã, oração e consagração. Na quinta-feira também, 8 horas da manhã, oração e consagração. Quinta-feira à noite, estaremos aqui num grande culto de vitória. Os irmãos venham, já falei, vão ter oportunidade para dar um testemunho, trazer aqui uma saudação. E esteja aqui quinta-feira, quem puder. Os irmãos que já estão participando do culto presencial, esteja aqui, estaremos louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Sexta-feira à tarde, às 14h30, estaremos aqui num grande culto com as irmãs do Círculo de Oração. Quem puder, tiver de folga, muitos irmãos estão de folga, né? Muitos irmãos estão sem trabalhar ainda. Voltem para... Venham aqui para participar com as irmãs do Círculo de Oração. No domingo pela manhã, escola dominical às 9 horas da manhã, os professores estão a postos, estão esperando os irmãos alunos, né? Venha, estaremos aqui numa grande escola dominical. E à noite, estaremos aqui com um culto. Este culto é denominado culto com jovens, mas toda a igreja participa, todos os grupos terão oportunidade, mas nós estaremos prestigiando os jovens, que é o futuro desta igreja. Amém? Então, domingo estaremos aqui às 18 horas. Irmã, o nome da irmã, que está atrás da irmã, é a irmã que vai vir para cá, não é isso? Vem aqui, minha irmã. O nome da irmã mesmo? Nazaré. A irmã Nazaré, ela participava do trabalho ali no setor 31, e ela quer participar conosco. Vamos recebê-la como um membro desta igreja, dizendo amém? Amém. Irmã, a senhora já faz parte da nossa família, viu, irmã Nazaré? A sua amiga, nós já recebemos ela domingo, só falta mais uma, não é isso? Tem mais uma. Vamos orar, vamos ficar de pé, irmãos. Queremos pedir oração pela irmã Raquel. Irmã Raquel é a esposa do nosso pastor Valdenir Carneiro. Nós até comentamos aqui domingo, né?
Alguns irmãos estavam com medo de vir para a igreja. O pastor Valdenir não morreu de Covid, não. Deu um infarto fulminante nele e Deus levou para as mansões celestiais. Então vamos orar pela nossa irmã Raquel, o Alexandre, o seu filho, as suas noras, o seu neto, né? Para que Deus venha confortar essa família. É o setor do lado, né? Nosso setor vizinho. Essa igreja era do setor 31. Alguns irmãos cooperaram ali com o pastor Valdenir. Vamos orar pela irmã Raquel, sua família, e que Deus possa confortar o coração da família enlutada. Também estaremos orando pela irmã Dilma. Ela pede oração pelo Aloísio, pois piorou o seu estado de saúde. Será que é o esposo dela, o Aloísio? Não sei, mas vamos ficar sabendo. Parece que estava com Covid, estaremos orando. Irmã Patrícia pede oração pela sua família também. A irmã Maria Lima pede oração pela sua família. A irmã Darcy pede oração pela Priscila, sua filha. A irmã Sônia pede oração pela família. O diácono Bernardino pede oração pela sua família também. Que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos. Amém, irmãos? Vamos orar, pedir a Deus que nos guarde e nos livre de todo e qualquer mal. Amém? Senhor nosso Deus, quero te pedir, Senhor, nesta noite, pela vida da nossa irmã Dilma e do Aloísio, pois o estado de saúde dele não está bem. Mas nós te pedimos, Senhor, entra com providência, porque tu sabes o quanto ele precisa de ti. Também, irmã Patrícia, ela pede oração pela sua família. Venha de encontro às suas necessidades. Pai eterno, a irmã Maria Lima pede também oração pela sua família. A irmã Darcy, ela pede pela sua filha Priscila, e o Senhor sabe o quanto ela precisa. O Senhor sabe o que ela precisa. Venha abençoar a sua filha Priscila. Também a Sônia pede oração pela sua família. Venha abençoar, Senhor, o irmão Bernardino também, que pede oração pela sua família. Que o seu nome seja engrandecido. Venha abençoar cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, a irmã Rosângela, o irmão Romilson e a sua família. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus servos. Eu quero pedir também pela vida do Josué. Ó Pai, abençoa o teu servo, a esposa Rosana, a sua filhinha. Abençoa, Senhor. Também eu te apresento o Tiago, Senhor, que está em trabalho. A Leila, abençoa o teu servo, prospera, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, venha abençoar a tua igreja, venha abençoar poderosamente, Senhor, prosperando, trazendo, Senhor, ó Pai, ó Deus, graça a cada um dos teus filhos. Nós te pedimos, Senhor, pela vida da tua serva, irmã Raquel. Ela perdeu seu esposo essa noite. Deus abençoa, traz o consolo do teu Espírito Santo. Abençoa o seu filho Alexandre, a sua nora, os seus netos, ó Deus. Ó Pai, o teu servo já está na glória contigo. Nós te agradecemos, ó Pai. Abençoa, Senhor, também a cada irmão e irmã que está chorando, Senhor, pelos seus entes queridos. Venha abençoar, venha dar graça, venha dar unção, Senhor, ó Pai, do teu Espírito Santo, trazendo consolo a cada coração. Eterno Deus, nós te pedimos pela vida do teu servo, pastor José Wellington Bezerra da Costa, teu servo que preside sobre as nossas vidas. Continua dando saúde, continua dando graça, a unção do teu Espírito Santo, e toda a sua família, suas filhas, ó Pai, os seus filhos, netos, bisnetos, nora. Senhor, abençoa o Duélito também. Ó Deus, dai graça ao teu servo, irmã Lídia, toda a sua família. Nós te pedimos pelos pastores, ó Pai, pelos obreiros, pelos aqueles que estão na frente de trabalho. Às vezes, ó Pai, com tanta dificuldade, sabemos que estamos em lugares, ó Pai, que ainda as igrejas não se abriram, mas nós te pedimos, entra com providência nesta doença, que o teu nome possa ser glorificado. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, e todos digam amém. Agradecemos os irmãos que estão assistindo pela internet, os irmãos que estão participando aqui. Deus abençoe poderosamente.
Minha irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus, viu? Deus abençoe. Por que chiou aquela hora? Vai entender.